Oi, pessoal! Já entrei aqui de novo. Vão entrando aí, galerinha. Alguém por aí? Podem entrar já. Olá, Cauã, tudo bom? Minha mãe, Marlene, entrou. Aê, gente, pode ir entrando. Isso aí, Paola. Silvia entrou de novo. Legal. Oi, gente. Aê, vamos ver se agora a Fernanda consegue, né? Vamos ver se ela consegue entrar e aparecer. A Fer acabou de entrar. Ah, que legal. Deixa eu entrar aqui. Autorizar ela. Pronto. Agora, quem sabe ela aparece. A gente quer ver a carinha dela também, né, gente? Ih, tá carregando, mas qualquer coisa vai no áudio. Bom, mas se dá para a galera me ouvir ou não? Dá pra te ouvir sim, fica tranquila. Ah, então tá bom. Dá Bom, pra se te dá para. ouvir sim, viu? Pode Então, ficar sossegadinha aí. A gente vai falando, vamos conversando assim, então. então tá bom, galera. Então, ó, já vou comentar algumas coisas que eu já tinha lido, do pessoal que já tinha entrado, né? Quero dar um oizinho aí para algumas pessoas que eu conheço, que acabaram de entrar, gratidão. Então vamos lá. Dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser tanto algo orgânico quanto ansiedade. Uma pessoa que geralmente não tem dor de cabeça, não tem nenhum problema de fígado, enxaqueca, não tem motivo, não está com fome, ela se alimentou, não tem motivo para estar com aquela dor de cabeça, mas sempre às vésperas da prova dói a cabeça. Sempre que está diante de um desafio, apresentação de trabalho, dói a cabeça. Então, se a cabeça só dói em situações ansiógenas, é claro que essa dor é uma dor psicossomática. Ela não vem de origem orgânica. Então, ela precisa ser tratada é, à luz da psicossomática. Né? Então, assim, a dor de cabeça, ela reflete um sentimento de estou sendo pressionado. Pressionado por quem? Eu mesmo, meus pais, a escola, a professora. Então, a família e a escola precisa passar segurança para essa pessoa. Ah, se eu não for bem na prova, você vai ter oportunidade de fazer outra. Ah, o trabalho, se eu gaguejar, tudo bem, você vai explicar de novo até a gente entender. Isso é o outro. E ele com ele mesmo? Não exigir tanto. O aluno, ele vai para a escola para aprender. Se ele já soubesse tudo, não precisaria da escola. É, a prova, ela não define o aluno. A prova é o momento em que o aluno expressa o que ele sabe. Ele pode tentar também negociar com a escola de expressar o que ele sabe de outra forma. Tem gente que vai melhor numa prova oral e numa prova escrita trava. Se o aluno identifica que ele tem esse problema, ele pode pedir ajuda. Tem gente que fala, nossa, mas chamada oral não é pior? Depende. Cada um funciona de um jeito. Tem gente que fala logo, desembucha e se livra. Tem gente que pega a caneta, começa a tremer e o cortisol começa a subir, que é o hormônio do estresse. Daqui a pouco está com taquicardia. Alguém escreveu assim, ou comentou dormência no rosto, nas mãos. Dormência no rosto, nas mãos é sintoma de uma ansiedade exacerbada que já está começando a partir para um pânico. Né? O que é uma crise de pânico? Uma ansiedade exacerbada. É uma sensação de que você está na guerra, vai tomar um tiro daqui a pouco, que o leão vai te comer. A prova, a prova não precisa. A prova não precisa ter esse peso de o leão vai te comer, sua vida acaba hoje. Né? Você será destruído se você não conseguir bem nessa prova, mas esse é o sentimento do ansioso. Né? Então, é importante esse ansioso conversar com ele mesmo, respirar fundo, né? Inspirar o máximo que ele conseguir, encher os pulmões, segurar esse ar 2, 4 segundinhos e soltar tudo. Fazer umas 5, 6 vezes, se acalmar e ele falar para ele mesmo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele precisa se convencer que ele não está numa guerra, não tem leão lá para comer, né? Não vai morrer, porque a sensação é de morte.
Deixa eu te perguntar uma coisa. A água ajuda para quando tem alguém tá passando, tá numa crise de pânico ali, a água pode ajudar? Só se essa pessoa estiver com sede. Tem Ah, gente que, entendi. por conta do nervoso e da ansiedade, seca a garganta, sente Hum, sede, então ele vai uhum. sentir um desconforto. Mas tem gente que na hora do pânico, se, não, quando se a pessoa recusar água, não insista. Porque Aham, pode ser que ele até engasgue. Tem gente que está tão nervoso ali que pode até engasgar. Mas é importante verdade. a gente se manter bem hidratado, bem alimentado, para o cérebro funcionar direitinho, a sinapse cerebral acontecer de forma adequada. Então, Sim. a água seria se ele ofereça. Se ele aceitar, ok. Se rejeitar, não. Mas o exercício de respiração é o protocolo principal. Não importa Uhum. se é criança, se é adulto, em que situação. Qualquer sensação de descontrole emocional, inspirar profundamente, segurar esse ar um pouquinho e soltar o máximo do ar e continuar nessa respiração profunda até o batimento cardíaco voltar ao normal, a mão que está trêmula Aham. voltar ao normal, aquele formigamento desaparecer. E junto com a respiração, pensar, repetir para ele mesmo que está tudo bem. Imaginar coisas boas, porque a pessoa, quando ela está em pânico, ela não está imaginando coisa boa. O aluno já chega Não. na escola pensando assim: eu vou tirar zero, não vai dar certo, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer tudo. E esse é o pensamento que empurra para uma ansiedade maior. E a Às pessoa vezes, realmente acredita nisso, né? Ela fica, realmente ela acredita nisso, né? ela não só acredita, como ela está dando um comando mental de autossabotagem. Às vezes o Uhum. aluno sabe, ele estudou, mas esse pensamento vai fazer com que ele não se lembre de nada na prova. Porque esse pensamento vai aumentar a adrenalina, aumentar a cortisol, e o cortisol alto, que é o hormônio do estresse, ele sabota foco, atenção, memória. Sem a memória, como é que vai bem na prova? Não tem como, é impossível, né? Então, assim, Verdade. dentre algumas ferramentas que eu passo no dia a dia para o manejo com a ansiedade, para a criança, para o adulto é o mesmo. Aham. Respiração profunda, outra, puxa na memória os melhores dias da sua vida, dias de glória, e tente conversar com você mesmo, explicando quanta coisa boa você já fez e você ainda vai fazer, independente do resultado de hoje. Outra coisa legal é fazer aquele haka. Você conhece o haka? Que os jogos Não, de não rugby. conheço, não. Depois todo mundo aí, ó, entra no Google, coloca haka com Raca H-A, com C? H-A-K-A. Ah, H-A-K. Tá bom, Isso. deixa eu escrever A, aqui, aí você vê se tá certo. K. a galera dos jogos de rugby, exato, tá certo, da Nova Zelândia, faz Aham. uma, como se fosse uma dancinha de índio no campo, antes Ah, do tá. jogo, bate no peito, faz careta. Aquele movimento que envolve respiração, força muscular, uma concentração mental, Uhum. melhora neurotransmissores, aumenta a testosterona. A testosterona é o neurotransmissor da garra, força. É, então, o desempenho do aluno, se ele, eu falo às vezes, faz um haka lá na sua casa antes de ir para a escola. Chegou na escola, tá nervoso, vai para o banheiro, faz um haka sufocadinho lá no banheiro. Eu ensino isso para os vestibulandos. E o que eu ouço geralmente é: olha, eu nunca fiz uma prova tão tranquila, né? É, porque tudo isso é uma bagunça neuroquímica. Se é uma bagunça neuroquímica produzida pelo meu próprio cérebro, eu preciso saber Uhum. que manobra que eu faço com o meu organismo para ajustar essa química do cérebro para eu voltar no meu normal, para conseguir Sim. alta performance. Então, se o Aham. cérebro tem a capacidade de desorganizar, esse mesmo cérebro, ele tem a capacidade de organizar. E eu preciso acreditar nisso. Exato. E não demora. São ferramentas assim que, se a pessoa fizer a próxima crise de ansiedade, de pânico, fizer, ela realmente vai perceber o quanto ela vai melhorar. Olha, tem um outro detalhe que eu anotei aqui também, que alguém falou assim: é a pré-adolescência. A pré-adolescência envolve um boom hormonal.
E esse boom hormonal vai gerar muita ansiedade, muita inquietação. Alguns sentem raiva, outros tristeza, ansiedade, depressão. É, não é o tempo todo, mas oscila. Então, a atividade física, o esporte, pode ajudar muito nessa A gente bagunça teve na hormonal. semana passada uma live exatamente falando sobre a importância da atividade física, né? E a gente até chegou, nosso professor de educação física, o professor Rodrigo, ele chegou a comentar mesmo que ajuda e tal, né? É bom mesmo. E é interessante o aluno entender que ele precisa agora, mesmo em quarentena, manter uma rotina de atividade física em casa. Não vai para a escola, não está sendo vigiado aí, não tem como provar que ele realmente está fazendo atividade física, mas se ele quer um bom desempenho intelectual, ele precisa oxigenar esse cérebro. E para isso é com atividade física, não tem para onde escapar. Né? Uma outra questão também que você tinha perguntado da água. Tem gente que não bebe água, se recusa a beber água, não tem sede. A gente tem que beber uma quantidade diária de água para não desidratar o corpo. E quem está desidratado, desidrata o cérebro também. Tem gente que não sabe disso, né? Como é que ele vai ter um bom desempenho com o cérebro desidratado, né? E o cérebro desidratado pode dar dor de cabeça, mas aí é uma outra questão, não é o pânico, não é a ansiedade, aí é uma questão fisiológica. Teve uma pessoa que falou também do tique nervoso. Tique nervoso. Sim, teve uma aluna que falou. É sintoma de ansiedade, assim como roer a unha, morder a boca, a agitação psicomotora, ficar se chacoalhando. Tem gente que puxa o cabelo, até arranca o cabelo. Tem gente que cutuca a cutícula, que até sangra. Fica mexendo nos objetos, rodando uma borracha. Sintoma de ansiedade. E tem gente que dá bronca, né, em quem tá lá na agitação psicomotora. A bronca não ajuda, a bronca só atrapalha, né? Então, a gente precisa lembrar todo mundo para tirar a mão da boca, até por conta do Covid, mas a pessoa tá comendo a unha, ou mordendo a unha, sei lá, com o objetivo de aliviar a ansiedade. E o cérebro tá pedindo uma forma de aliviar a ansiedade. A Marlene escreveu, roer a unha, né? É isso mesmo. Marlene é minha mãe. E Ai, eu roo unha. A minha unha tava super bonitinha. Aí agora já tá coisa de louco já. não, para a próxima live a sua unha estará linda, porque agora você vai fazer raca, você vai trocar. O teu organismo Ai, tá, verdade. o teu organismo tá pedindo alguma coisa. Você não vai dar um cala-boca pro teu organismo, você não vai simplesmente falar assim, não rói mais unha, para de roer a unha, porque isso não vai resolver, não vai ajudar em nada. A pessoa que tá balançando a perna, você fala, sossega com essa perna. Você não tá ajudando a pessoa em nada. A pessoa está aliviando a ansiedade naquela agitação psicomotora e nessa questão de roer unha e tal. Então, você vai dar outra coisa para o seu organismo, porque o teu cérebro está pedindo. Que pode ser o E raca. comer também, né, Fer? Tem muita gente que tem a compulsão por comida, né? Aí acaba. Sim, por conta da mastigação. Essa questão do croque, 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 do destruir o alimento, alivia bastante a ansiedade. A mastigação, quando você está sentindo que você está destruindo mesmo alguma coisa, mordendo uma coisa dura, alivia bastante a ansiedade. Para quem tem esse costume, pipoca é legal, né? Não é tão calórica. Se, né, preparar uma pipoquinha aí sem muito óleo. Porque quem tem esse costume, ele precisa fazer um tratamento para ansiedade para se livrar dessa necessidade. Então não adianta simplesmente falar para a pessoa para de mastigar. É muito difícil para ela, o sofrimento de parar de mastigar é muito maior. Aí se deixar com a armário inteiro, aí vai enfrentar um outro problema, né? A obesidade, sobrepeso. Então, se a gente conseguir oferecer para o nosso organismo meios de extravasar essa tensão, dessa energia psíquica sair, a gente não vai ficar no comportamento autodestrutivo. Então a gente vai falar assim, não, peraí, o que é saudável? O haka é cantar, ok. Se você tem espaço que você possa dar uns gritos, né? Você não vai incomodar os vizinhos.
ajuda também. Gritar gol, o pessoal vai para o estádio, grita gol, ergue o braço, lava a alma. Porque isso alivia a ansiedade, né? A gente precisa ter espaço para isso, principalmente as crianças. As crianças têm uma necessidade muito grande de correr, gritar, pular. E agora, nessa pandemia, eles têm que ficar quietinhos dentro de casa. É um sofrimento, elas não estão se aguentando mais. E os pais estão reclamando muito, mas tá difícil para as crianças também, né? Então, o ideal seria até junta a família inteira e todo mundo vai fazer o haka. E é interessante a gente falar que a ansiedade, ela atinge criança também, né? Porque Sim. eu já vi muita gente falando, criança, que problema que a criança tem, né? Criança não tem ansiedade, que é isso é frescura. Mas tem, né? Tem também, a criança também sente. Olha, é uma falta de conhecimento muito grande falar que criança não tem ansiedade, ou não tem depressão, ou não tem problema. Quando eu era criança, eu ouvia alguns adultos falar, a criança não tem problema. Como não? Tem sim, do tamanho dela. E é tão difícil para a criança lidar com os problemas dela, quanto para o adulto lidar com os problemas dele, né? Então, a gente precisa ter essa empatia e fazer esse acolhimento, e entender os sinais que essa criança dá. Quando é uma criança pequena, 4 anos, mais ou menos, eles não sabem explicar direito o que estão sentindo. Eles não sabem ainda o que é ansiedade, mas a gente percebe pelo comportamento. E ao invés de ficar dando bronca nessa criança, mandando ela ficar quieta e tira a mão da boca e para de pular, senta aqui, para de se mexer, a gente precisa entender o que ela está precisando. Às vezes ela está precisando de uma almofada para socar, ela está precisando de um espaço realmente para pular e incentivar as crianças também. Para gastar essa energia, né? Gastar essa energia, né? Vai brincar de morto-vivo com a criança. Levanta, sobe, morto-vivo, até cansar. Já aproveita, faz uma atividade física ali. Exato. A criança está precisando gastar energia e às vezes o pai e a mãe está precisando também perder umas calorias, né? Não é? E gastar energia também, né? Para melhorar a ansiedade ali. Sim, de todo mundo. E muitas vezes a criança, se a gente já é difícil para a gente lidar muitas vezes com os problemas, não é? É a criança que não entende muito bem, então imagina, eu fico imaginando para as crianças. Eu sou mãe também, tenho uma menininha aí de quase 10 anos, e eu fico imaginando mesmo, né? Se para a gente já é complicado, para eles que não entende, assim, não tem discernimento ainda, e nossa, terrível. Sim, então a gente precisa se unir aí enquanto família. Nesse momento está todo mundo preso dentro de casa para fazer algo que seja melhor para todos. Tem mais pergunta aí do pessoal que quiser escrever? A gente na escola, Fer, a gente tem bastante alunos que passam mal, né? Principalmente no ensino médio, na verdade. No ensino fundamental, acho que agora tem uma aluna que tá realmente passando mal, 2 alunas, na verdade, que estão passando mal. Mas principalmente no ensino médio, chega a desmaiar, chega a realmente passar mal, a ter uma crise de pânico mesmo, né? E a maioria das vezes o pessoal me chama. Aí eu vou lá, falo, vamos acalmar, eu vou dar uma volta com eles, vamos respira fundo, tá vendo? O ar tá entrando. É mais ou menos nesse sentido. Mas, bom, tem alguma coisa, você já falou, na verdade, né? Eu tenho uma pergunta, na verdade, né? Até em relação a isso que eu tô falando. O que eu percebo é quem costuma ter essas crises de ansiedade são as meninas. Tem alguma diferença, algum estudo, não sei, que tem um grau de ansiedade maior nas mulheres e nas meninas do que nos meninos? Tem. São vários os fatores. Um deles é o hormonal. A menina, ela se desenvolve primeiro que o menino, né? Então, o corpo da menina vai se assemelhar a um corpo de mulher primeiro que o garoto. Então, essa menina, ela está passando por um boom hormonal. E a mulher, depois que ela entrou na menarca, né, ela começa a ter o ciclo de estrógeno, progesterona, que uma dada parte do mês ela está mais calma. E na outra quinzena ela está mais brava. Aí o pessoal até brinca, fala, nossa, ficou bipolar? Não, menstruou, né? 15 dias calminha, 15 dias bravinha, né?
Às vezes não é Exato. brava, mas é magoada, melancólica, ou com pânico, com ansiedade. Aham, E essa adolescente, ela vai precisar aprender a lidar com essa nova fase da vida, que é diferente, mas uhum, entender que isso é normal, né? Às vezes o adolescente reclama muito, não, eu não quero ser assim, eu quero voltar a ser como eu era antes. Não dá, sim, é o processo aí da evolução e a gente aprende a lidar com a oscilação hormonal. Ah, mas está insuportável. Ah, então vale a pena procurar um médico para aham, ajustar. Ninguém precisa ficar sofrendo de TPM, né? Isso não é sim, uma lógico. sentença na vida de ninguém. Existem tratamentos naturais e tratamentos alopáticos também, tratamento com fitoterapia, com eficiente. Então, se a pessoa precisa de ajuda, ela realmente precisa buscar um tratamento. Mas sem ser essa questão hormonal, tem uma questão da autocobrança também, né? Os meninos se divertem Sim, mais, faz mais piada, levam a vida de uma forma mais leve, um tira sarro do outro. E as meninas são mais tensas, elas levam os problemas assim, de uma forma mais pesada, se divertem uhum, menos, se preocupam mais. Vida de mulher terrível, né? é, Quer se comportar muito cedo como adulta, porque já se sente ridícula em brincar, em fazer algum tipo de brincadeira mais infantilizada, verdade. enquanto os meninos da mesma idade ainda estão curtindo um pouco mais aí esse seu lado infantil ainda. E a Isso que gente você nem está precisa. falando é muito Sim, óbvio no sexto ano. Eu dou aula para os sextos anos, né? O sexto ano aparece muito isso. Aparece muito a menina sendo, querendo ser, ao mesmo tempo ela é criança, então ela brinca ainda, muitas brincam, mas ao mesmo tempo ela não quer brincar mais, tá? Não, não, por quê? Eu não sou mais criança, né? E tem as transformações do corpinho que vai mudando. E os meninos querem correr, quer brincar, dar tapa um no outro. O negócio deles é brincar, o negócio deles é brincar e vai correr, principalmente, né? Mas isso é muito claro no sexto ano, e é justamente a fase de mudança, onde ele sai do Fundamental 2, de Fundamental 1, vai para o Fundamental 2, né? Não é mais a tia, agora já é um monte de professoras, não é uma só, então tem a criação de vínculo ali, então a mudança é muito grande, né? Ainda lidar com essas transformações do corpo, acredito, eu já passei por isso, mas não lembro não. Mas enfim, eu acredito que seja muito difícil, né? Às vezes é muito pesaroso, né? Muitas vezes, e ainda muitas vezes hoje, com os pais trabalhando, mesmo no sexto ano, tem crianças que chegam em casa, vão cuidar dos irmãos mais novos, né? Tem outras responsabilidades também. sim, a vida dos meninos e das meninas é um pouco diferente. Eu até acredito que as meninas precisariam levar a vida de uma forma mais leve. Algumas nessa Sim, fase ficam muito azedas, né? Muito amargas, né? é verdade. Pela dificuldade de lidar com tudo isso. Você falou assim, adolescência, eu não lembro muito, não. Eu me lembro bem, né, da minha adolescência, inclusive o que os outros adolescentes comentavam. E o sentimento de eu tô diferente, aquele sentimento de desconforto, é, é um sentimento de o meu corpo não tá tão adequado, porque na verdade a pessoa não tá pronta ainda. Eu tô muito Sim, magro, eu tô muito, sei lá, eu estou aquém do que queria estar, né? E aham, os meninos têm também alguma dificuldade com a mudança da voz, um tira sarro do outro, mas eles lidam bem, né? verdade. Então, tem sim diferença entre meninos e meninas, e eu acho que as meninas deveriam ser incentivadas a levar essa fase da vida mais leve, assim como os meninos, brincar mais e não ficar se cobrando assim, já sou adulta, deixa eu ficar sentada aqui, bem bonitinha e não posso bagunçar o cabelo. É muito É pesado. assim mesmo. Nossa, as meninas Não posso agora ficar no suada, sétimo ano feio ficar elas são assim. suada. Elas já ficam sentadas e os meninos estão correndo. Mas muitas vezes a menina tá morrendo de vontade de brincar também,
ela está querendo se sentir mais livre, mas ela acha que socialmente ela deve ter um comportamento assim, ou assado, ou mais adulta. Porque às vezes também vem um adulto que fala, olha, você não é mais criança, e a gente precisa pensar que tem hora para tudo. A gente não precisa matar a criança interior que tem dentro da gente. Tem Verdade. a hora do descanso, tem a hora do intervalo, tem a hora da folga, né, do lazer, e tem a hora de sentar, estudar e prestar atenção na aula. Se a gente souber Sim. separar, a gente não precisa ficar tão tenso, tão sério o tempo todo. Sim, o professor Rodrigo está falando ali, né? Hoje o estereótipo passado pelas mídias e pelas redes sociais fazem com que eles se cobrem mais. No caso, principalmente as meninas, né? Fazem mesmo. A questão estética, ela é muito pesada, né? Sim, sim, E acaba com a isso gera uma autoestima. ansiedade gigantesca nas meninas. Elas se cobram demais, elas muitas vezes se acham inferiores e aí essa coisa da cobrança interna, né? Isso é muito terrível. Ah, e se comparam muito, isso é muito coisa das meninas, né? Acha que está fora do padrão e se sente desconfortável. Uma Sim, moça falou para mim assim, olha, eu fui num evento e eu me senti tão mal porque eu não estava bonita o suficiente que eu não curti nada. E aí você vai investigar, mas o que é estar bonito o suficiente? Né? sim, Tipo, tá muito, muito bonita a ponto de todo mundo notar e todo mundo elogiar. Então, é bem importante a autoestima dele ser trabalhada. Porque se a sim, autoestima está fortalecida, essa autocobrança diminui, a ansiedade diminui, porque a gente vê assim que um problema puxa o outro, né? E o próximo exatamente. problema, que também vem engatado em crise de ansiedade, é a depressão. Porque a pessoa foi mal na prova porque deu branco porque estava nervoso. Aí, depois de tirar nota baixa várias vezes, começa a sentir uma vergonha social ali pelo mau desempenho. E aí, essa Uhum. tristeza pelo mau desempenho, a pessoa começa a deprimir. Começa com alguns episódios depressivos e, se não tratar, pode virar uma depressão. Assim como a ansiedade, começa com episódios de ansiedade, episódios de Uhum. pânico, e se não tratar, pode se instalar de fato um quadro de pânico. E o que acontece muito também, às vezes a criança deprime, mas ela não demonstra, ela guarda para ela. Então, aquela nota baixa, aquele festival de nota vermelha que está acontecendo ali, acaba fazendo ela se sentir mal e acaba rindo da situação. Mas lá no fundo tem um sofrimento muito grande, né, Fer? Olha, é muito legal o que você está falando. Essa Aham, criança que vai mal, finge que está tudo bem, ri da situação, leva na brincadeira, ela está usando um mecanismo de defesa do ego que chama negação. Ela está aham, negando a realidade para não sofrer. Mas, inconscientemente, existe sim um sofrimento muito grande. Ela sabe que ela não está indo bem, mas uhum, é insuportável encarar aí o fracasso. Então ela entra num comportamento às vezes de infantilização, desdém, deboche, tô nem aí, até para que ela transmita uma impressão de que fui mal não é porque não sou inteligente, fui mal é porque sou assim, relaxado, relaxada, não tô nem porque aí, eu quis mesmo, porque né? eu quis Muitos mesmo. chegam a falar, inclusive. E aí é uma forma de não assumir é, a sua falha mesmo, não assumir a sua falta de desempenho mesmo escolar. Então, essa pessoa precisa ser acolhida em particular, né? Sim, Longe da plateia, porque esse deboche é para a plateia, é uma forma de se defender. E ter essa conversa, esse acolhimento, né? Para que uhum, é, entenda até que ponto é dificuldade de entender e até que ponto é ansiedade. Se ele consegue resolver a lista de exercícios sozinho, então o problema não é falta de entender. Se ele não sim, consegue reproduzir isso na prova, então é a ansiedade. Já vai ter aqueles que não vai conseguir resolver a lista de exercícios sozinho
E claro que na prova também não vai conseguir bem. Então é importante a escola ter esse olhar bem particular para ajudar cada um, né, conforme a sua necessidade. Sim, exatamente. E a insônia também, Fer, como é que a insônia está ligada com a ansiedade também? Sim, Ou não? sim, sim. A depressão traz muito sono. O deprimido dorme Uhum. muito. O ansioso, ele tem mais agitação, mais dificuldade para dormir, demora mais para dormir, um Aham. sono mais leve, um tempo de sono mais curto ou a insônia, né? Uhum. Então, é, e tem gente que oscila entre a depressão e a ansiedade. A depressão, a Uhum. pessoa fica mais murcha, moada, sem energia. A ansiedade, a pessoa fica mais agitada, até a respiração fica curtinha, né? Como É. se o leão estivesse ali para comer, como eu já tinha citado. Então, aí, por que que tem a dificuldade para dormir? Porque ele já está muito agitado, pensando num monte de coisa, e deita na cama, não relaxa, começa a pensar num monte de problema. Então, Aham. ele deita na cama e começa a pensar num monte de problema, ele está fazendo um exercício para manter esse cérebro acelerado. E o que que ele Sim. precisa fazer? Ele precisa desacelerar, fazer uma meditação, se puder, tomar um banho morno, um chazinho relaxante. E se eu te perguntar uma coisa, como é que uma pessoa ansiosa consegue fazer meditação? Essa é uma Treino, pergunta tudo, pessoal, tá? treino, tudo nessa vida é treino, né? A pessoa, a primeira vez vai ser um desconforto, a segunda vez um desconforto Uhum. menor. A psicologia comportamental, ela fala que algumas coisas a gente vai modelando aos poucos. Sim. A gente vai incorporando hábitos. A gente vai desensibilizando aquilo que outrora parecia impossível. Então, Uhum. a gente vai construindo. Então, vou dar uma dica. Começa a anoitecer, já põe uma música mais calma, já muda o tom da fala. Ó, vou assumir uma voz aveludada, hipnótica. Vai parecer brincadeira, mas você vai ensinar para a família: olha, depois das 19, a nossa família conversa assim. Tudo bem para vocês? Porque aquela fala agitada assim. Nossa, menina, se eu ouvir alguém falando assim comigo, vamos falar, fala mais aí. Tá, então, aí você mostra o quanto você está ansiosa pela informação, né? Você não precisa falar para a família que depois das 19 é assim, mas aí que hora que todo mundo vai dormir? É às 22, gente, então das 21 às 22, vamos ficar zen, vamos começar Uhum. a colocar o nosso pensamento em outra velocidade. E o que você fala expressa muito o que você pensa. Então, Sim, aquela pessoa que fala muito rápido, tudo atropelado, ela de fato é mais ansiosa. Aquela pessoa que sim. fala mais calma, ela de fato está mais tranquila. Uhum. Aí você pergunta, mas como é que faz a meditação? Existem várias modalidades de meditação. A mais Uhum. simples é você repetir uma frase que te acalme, que te encoraje, e você pode inventar a sua frase. Você senta confortavelmente, Uhum. respire fundo e repita uma frase. Eu vou falar uma aqui de vez em quando eu invento aqui. Uhum. Sinto-me calma, serena, segura, amada e feliz. E respira fundo. Sinto-me calma, serena, segura, amada e feliz. Nesse ritmo. Se Uhum. falar acelerado, não é meditação. Sim. E talvez eu vou continuar com essa voz calma para fazer sentido para vocês. Uhum. Talvez a maioria esteja se perguntando, mas o que de fato acontece? À luz da neurociência, a onda cerebral ela vai variar de acordo com como está o seu momento. Se você está estressada, brigando, xingando, você está em gama. Essa onda cerebral ela está bem agitada. Uhum. Agora que a gente está só numa conversa, a nossa onda cerebral está em beta.
E se eu continuar com essa voz aveludada e todo mundo inspirando profundamente, vou sugerir, vou fazer uma hipnose coletiva aqui na live. Se todo mundo começar aí, ó, pode ser que alguém consiga. Se todo mundo Eu já tô respirando mais devagar aqui já. manter essa respiração profunda, sentado, relaxado, com o corpo bem relaxado, prestando somente atenção na minha voz, no som da minha voz, todo devaneio agora tem que ficar de lado. Quem realmente conseguir respirar fundo e prestar atenção somente no som da minha voz, inspirando profundamente, se sentindo calmo, sereno, seguro, amado e feliz. Se essa pessoa ainda conseguir imaginar outras coisas, uma cachoeira, um lugar gostoso, pássaros, um lugar aconchegante, cada um pode imaginar o que quiser. Imaginação que traz paz, conforto. Depois, a neurociência diz que depois de 12 minutos, respirando profundamente, pensando, trazendo na memória imagens que relaxam e falando algo que acalme, com essa voz aveludada, a gente começa a entrar em alfa. Olha que legal! E quando a gente entra em alfa, o nosso cérebro, ele começa a abrir canais cerebrais para um reeditar, porque a nossa mente não tem delete, é reeditar. Então, a gente pode reeditar algumas crenças limitantes, algumas memórias afetivas, até memórias de trauma. E aí, o que você falar para o teu cérebro, ou o que você ouvir, agora vocês estão ouvindo a minha voz, o cérebro vai ter uma aceitação melhor, porque a onda baixou para alfa. A onda baixa para alfa, quando você está relaxadinho, você sente que você está quase dormindo, você está em alfa. Alguém te faz uma massagem em você e você relaxa profundamente, você já está em alfa. Sim. Em alfa é a hora de você dar os seus melhores comandos. Aquelas pessoas que vão fazer uma prece, uma oração antes de dormir, na hora que a onda cerebral já está em alfa, excelente. Tudo de bom que você falar naquele momento, o teu cérebro vai acreditar. Então, se é um momento em que você lá, de acordo com a sua oração, a meditação ou a prece, se você falar coisas boas, o cérebro vai começar a trabalhar a teu favor para que aquilo aconteça. Mas se a pessoa fizer a oração da reclamação, eu não aguento mais, essa vida tá uma droga, a vida vai ser uma droga mesmo, porque ele está dando comando para o cérebro para a vida ser uma droga, né? Então agora eu vou voltar aqui na minha velocidade normal, o exercício está feito. Vocês podem reproduzir o exercício aí na hora que deitar para dormir. São técnicas de auto-hipnose que funcionam bastante. E a gente pode usar essas estratégias para acalmar a mente e diminuir essa ansiedade. Então, recapitulando, acordou, o organismo precisa gastar energia, fazer raca. Perto do horário de dormir, o organismo precisa desacelerar. Meditação, oração, essa voz aveludada, um banho morno, um chá relaxante, se possível uma massagem, e pensar coisas boas. Aquele aluno que vai dormir pensando que no dia seguinte ele vai mal na prova, ele de fato vai mal na prova, ele deu esse comando. Aquela criança que vai dormir com medo do fantasma, com medo de alguma coisa, ele vai ter pesadelo. Ele está dando comando para o cérebro para isso. Eu já atendi criança que tinha sonho de repetição, que tinha um monstro, que ia pegar, mas a criança não viu o monstro. Aí a gente fez um exercício mental, e aí depois a criança volta para outra sessão me contando que o monstro veio, mas ele apareceu, ele era um monstro de marshmallow, ele era bonitinho, ele tinha cara de bobo, né? E ela não tinha mais medo do monstro. Porque a gente, em alfa, a gente deu um comando para o cérebro para desconstruir aquela ideia de que o monstro que vinha todas as noites no sonho, ele era grande, forte, poderoso, malvado, feio, e o próprio cérebro dela
meio que deu uma ridicularizada no monstro, né? E aí ficou tudo bem e o assunto da terapia até mudou. Onde eu quero chegar? A gente precisa entender o poder que o nosso cérebro tem de acalmar e de agitar. O poder que o cérebro tem de dar comando para alta performance e também dar comando autodestrutivo. Então, é bem interessante que todo esse sofrimento de ansiedade, sofrimento psicossomático, a gente mesmo que produz. Sem querer, mas é a gente que produz, né? E assim, tem que tomar muito cuidado em mandar todo mundo para o psiquiatra para tomar medicação, porque a medicação ela não cura nada. Ela segura o sintoma para a pessoa conseguir tocar o barco. Então, ela segura o sintoma para o aluno assistir a aula, o deprimido para de chorar, mas não resolve a causa. Por que aquela pessoa está agitada? Por que a outra está chorando? Não vai resolver a causa. A causa tem a ver com como a gente lida com a vida, com os nossos conflitos. A gente tem que aprender a lidar com os nossos dilemas. Exatamente. Deixa eu te fazer duas perguntas, na verdade, né? Uma é, qual que é o momento melhor para um ansioso, uma pessoa que sofre com muita ansiedade para estudar, aquela pessoa que ela já começa a sofrer, ela vai começar a estudar para a prova. Ela já está sofrendo na hora que ela está estudando. E ela acaba não aprendendo, tendo muita dificuldade, não consegue nem estudar, porque não tem um rendimento, na verdade, não consegue ser produtivo porque está muito ansioso, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, qual que é a diferença entre a ansiedade crônica e a aguda? Ok, então vamos para a primeira. Esse aluno que não está em condição, numa situação de prova, de avaliação, e em todas as aulas ele está ansioso. Ele está pensando, eu não consigo, eu não vou aprender, eu sou burro, não dá. Ele está falando isso para ele o tempo todo. Às vezes ele não verbalizou, mas ele está pensando. É importante a gente pensar na dinâmica familiar, porque a criança, a ansiedade vem refletir um contexto familiar. Provavelmente os pais são ansiógenos ou ansiosos, né? Ela vem de um ambiente ansiógeno. Ou os avós, quem está nesse convívio. Ou os pais têm muitos conflitos na frente da criança, que gera ansiedade para a criança. Então, algo está acontecendo para que esse aluno já venha ansioso para a aula. Porque uma coisa é você estar ansioso na véspera da prova e na hora da prova. Outra coisa é a ansiedade crônica, que é o ano inteiro, já juntando as respostas. A ansiedade aguda é aquela que você vai fazer a mala na véspera da prova, na véspera da viagem, vai fazer a mala, ou vai estudar na véspera da prova. Porque existe um evento ansiógeno. Eu tenho uma festa e eu não sei ainda com que roupa que eu vou na festa. Até se resolver a roupa, você fica ansiosa. Normal. Eu tenho um problema para resolver, até resolver o problema, eu fico ansiosa. Normal. A pessoa vai tirar a carteira de habilitação, vai fazer a prova, vai ficar ansioso. Então, isso é pontual. Não é crônico. Agora, aquela pessoa... agudo, né? Seria ansiedade aguda, não sei se essa é a palavra. Agora, aquela pessoa que rói unha o ano inteiro é crônico. Às vezes não é tão grave, não é tão exacerbado, não está virando pânico, mas é crônico, né? E isso precisa ser tratado sim. Porque muitas vezes, se não tratar o problema pequenininho, ele pode crescer. Pode piorar. Então, existe às vezes uma autocobrança muito grande, né? Um sofrimento de querer fazer além do que você de fato pode fazer. Né? A mulher que trabalha fora, é mãe, tem a sua família para cuidar, e às vezes ela acha que ela tinha que fazer mais pelo filho, mas não dá tempo. Então, dentro de um processo terapêutico, vamos falar da sua unha, dentro de um processo terapêutico, é importante você identificar o que te incomoda. Na hora que você leva a mão na boca, o que de fato você estava pensando? Qual foi o pensamento anterior à mão ir para a boca? É tão automático, né?
Mas assim, É, você pensou na sua filha, você pensou na casa que você tem que limpar, você pensou que você tem que fazer mercado, você pensou que você tem que corrigir prova, que de fato você pensou. E assim você uhum, consegue ir identificando o que que te causa ansiedade. sim, Identificando, você pode tratar em terapia e pode também tentar tratar de outras formas. Eu acho que não é só a psicoterapia que é uma modalidade terapêutica, existem aham, muitas, e sim. cada um busca o que é mais adequado. Existem algumas Vamos práticas buscar, né? muito Nesse boas. sentido, quem sofre dessa forma precisa buscar ajuda mesmo, né? Sim, precisa, urgente. A gente pode passar por essa vida com menos sofrimento. Já basta Sim, os problemas que você vai ter que enfrentar e não tem para onde escapar, né? A vida sim, já, a vida, ela já traz algumas coisas que todos enfrentarão. Por que que você também vai ter que carregar essa mochila, esse peso, esse sofrimento? A gente não precisa carregar exato. esses pesos. É, uma coisa interessante também, que eu indico bastante para os pais, né, de crianças e adolescentes, é colocar os filhos para fazer artes marciais. Uhum, Alivia muito a ansiedade, é incrível. Trabalha com o inconsciente e, e muitas vezes o paciente nem volta mais, né? Não tem mais o sintoma, porque aham, ele vai descarregar energia, ele vai melhorar ali endorfina, né? Os neurotransmissores, né? Da atividade física, ele vai diminuir, regular, né, na verdade, cortisol, que é o hormônio do estresse. Tudo aham. aquilo que o Haka tem, a arte marcial tem também, porque tem aquela coisa de dar o soquinho no ar, né? E faz aquela coisa, então põe para fora essa energia. Então, Sim. Você são, descarrega toda a sua raiva ali, né? são possibilidades, né? Aí tem mãe que fala, eu Sim. não quero pôr meu filho porque ele é bravo, ele vai ficar agressivo, ele vai bater em todo mundo. Não, ninguém fica Não, né? Na agressivo porque verdade, melhora não. muito a disciplina, inclusive. Sim, sim. Outra coisa legal é o escotismo, também ajuda bastante, ajuda na autoestima, porque eles aprendem a fazer tantas coisas interessantes que eles se sentem importantes, capazes. Essa Uhum. necessidade de pertencer do ser humano é muito interessante. Quando ela é suprida, é, essa pessoa ganha autoconfiança. Sim. Ó, Então, tem uma assim, pergunta aqui do Hugo. Ele perguntou se TFT e EFT podem servir como tratamento. Eu não sei o que é isso, não. Mas tá perguntando aqui. olha, eu já ouvi falar disso, mas como eu não tenho não estudei sobre, então eu prefiro não comentar. Né? Eu Sim. fico devendo para vocês. Terminando a Uhum. live aqui, eu vou dar uma investigada aqui e respondo. Tá. Até porque eu posso estar interpretando que é uma técnica específica e ele está se referindo a outra técnica. Ele Então, falou Emotional Freedom Techniques. eu vou ter que verificar. Né? Não tem como. A Sim. gente a gente nunca deve falar do que não estudou, né? É, Então, exatamente. essa técnica, ela não, a faculdade de psicologia não contempla esses tipos de técnica, os profissionais têm que buscar cursos fora da faculdade para Aham. estar aplicando, e de um modo geral, a maioria tem sim algum fundamento, tem sim Uhum. algum funcionamento, e elas são explicadas à luz da neurociência porque mexe com neurotransmissores. Sim. Então, A Mariana também está perguntando aqui, a bipolaridade pode piorar a ansiedade? a bipolaridade, ela não tem cura, tem que tratar para o resto da vida, precisa fazer tratamento medicamentoso. Pode até ser que tenha cura numa medicina chinesa, numa medicina, numa alternativa. Mas Aham. o modelo médico que a gente tem não tem cura. E o que a gente aprende na faculdade de psicologia é que com psicoterapia também não tem cura. Mas a pessoa pode ter uma vida normal se ela acertar a Uhum. medicação e se ela fizer psicoterapia. É, Sim. e, e também tem casos de pessoas que não se tratam e psicotizam, precisam de internação psiquiátrica, porque
acaba delirando. Então, existem extremos, né? Então, quando fala assim, ela é bipolar, não necessariamente a pessoa está num quadro psicótico, mas a pessoa pode estar num quadro aí de mania e depressão. Mania é a alegria, é a agitação, e a depressão é o clássico que a gente conhece. O bipolar, ele, em fração assim, de minutos, ele muda o humor completamente. A pessoa estava Aham. sorrindo, estava legal, estava feliz e alguém falou alguma coisa que ela quebrou tudo. Ficou muito brava, ficou com raiva, saiu dali, brigou com todo mundo. E às vezes parece que a pessoa fez de propósito, mas não fez. Realmente o humor dessa pessoa oscila rapidamente diante de algum evento, não é do nada também, algo aconteceu, mas foi Aham. desproporcional à reação da pessoa. Então, essa pessoa precisa tomar um moderador de humor para que Aham. ela consiga ter uma reação normal diante dos eventos aí da vida que pode trazer tristeza ou euforia. E a E gente percebe. Pode falar. a bipolaridade, ela pode ser confundida com borderline? Olha, para os profissionais não, né? Mas para quem Sim. é, Sim, para para os quem, profissionais eu pra falo quem pela não. própria pessoa mesmo. Às vezes ela acha que que ela é bipolar, mas né, ela se sente daquela forma, mas está ali no border ali. Uma pessoa bipolar, ela pode Uhum. estar com um comportamento border? Pode, mas não Aham. necessariamente uma pessoa bipolar, ela está é, com um comportamento border. Então, são Aham. duas patologias diferentes, né? E Ah, que sim. é que não necessariamente quem tem o comportamento borderline, ele é borderline. Às vezes, está convivendo com outras pessoas e está repetindo aquele comportamento porque aprendeu aquele comportamento. Um deles é a automutilação. Tem Aham. gente que faz a automutilação porque tem uma necessidade inconsciente inexplicável e explica que é mais forte do que eles. Esse é o Aham. border. E tem gente que faz a automutilação porque ele aprendeu com um amigo que a automutilação alivia a dor da alma. Então ele não é o Entendi. border, né? Ele está com um sentimento de culpa muito grande por algo, geralmente, antes de uma automutilação, vem um sentimento de culpa muito grande e justamente se mutila por causa da culpa, então a pessoa está se punindo. É, então, por isso que as pessoas confundem. Mas Aham. o psiquiatra, o psicólogo, ele é capaz de fazer esse diagnóstico de forma correta para que a Aham. pessoa faça o tratamento adequado. Ah, sim. Então, Sim. o bipolar, ele tem extremos. Ele oscila muito entre essa questão da alegria, da euforia, do exagero, Uhum. e da tristeza profunda. Então, Entendi. o que dá para perceber é essa bipolaridade. Sim, E o border, você não vai ver o border super feliz por aí, não. Não, ele tem um descontentamento muito grande, tem sim. uma dor na alma. O border, ele tem sempre algum comportamento autodestrutivo, inconsequente. Aham. Ele não pensa muito antes de fazer as coisas. O bipolar, ele teve ele teve um comportamento, ele teve uma reação a algo que aconteceu, né? Não foi Ah, à sim. toa, ele ficou bravo porque aconteceu alguma coisa que ele não gostou, né? E aí Entendi. depois fica até com vergonha, pede desculpa, ele percebe que ele exagerou, mas ele não fica procurando um comportamento autodestrutivo, enquanto o border fica procurando comportamento autodestrutivo. O bipolar, ele sofre muito porque, na verdade, ele quer fazer o certo. Ele até se questiona do errado que ele fez. Ele traz isso Hum. para a terapia com muito sofrimento. Ele quer Aham. ser normal, né? E a medicação pode, sim, oferecer para ele essa normalidade acertando a química do cérebro. Enquanto o border, quando ele vem para a terapia, geralmente ele não quer abandonar o comportamento autodestrutivo, o que é bem mais difícil o tratamento border do que a bipolaridade. Ah, imagino.
E eu dei uma vez aula para um aluno esquizofrênico. E ele abandonou o tratamento e ele começou a ouvir as vozes, né? O esquizofrênico tem essa coisa da alucinação, né? E, na verdade, ele me escolheu como tutora num cursinho que eu dava aula. E ele conversava bastante comigo e teve um episódio, nossa, todo mundo ficou assim abismado, assim, ficou espantado, na verdade. Ele de repente saiu correndo no meio da aula, bateu num dos alunos, pegou, não se sabe por que exatamente, saiu correndo e foi embora. Né? Esse foi um caso que ele tinha esquizofrenia mesmo, bem complicado. Ele simplesmente decidiu que ele ia parar o tratamento e parou. Parou o Então, tratamento. todas as pessoas que sofrem de esquizofrenia, elas precisam que algum familiar assuma o tratamento dela e se responsabilize pela administração da medicação. Não pode ficar por conta do enfermo a escolha de tomar a medicação ou não, porque coisas piores podem acontecer. Ele bateu no menino, a gente não sabe o que ele estava alucinando, se o menino era um monstro, o que estava acontecendo, e ele poderia ter feito algo pior, algo mais grave. Depois que eu perguntei para ele, porque é engraçado que comigo ele falava bastante, ele falava muito comigo. E eu perguntei, né, por que que você fez isso? O que que aconteceu? Ele falou que as vozes falaram para ele que precisava fazer isso e tinha que ser naquele momento que não, se não fosse acontecer alguma coisa muito séria com ele. E aí ele falava que eram as vozes que mandavam ele. É bem comum isso. Eu já atendi paciente que as vozes mandavam matar o neto, matar o gato, e ameaçava e falava coisas horríveis. E a pessoa vem para terapia e fala: eu fiquei muito assustada. Teve uma pessoa que falou: nossa, eu fiz um papel ridículo, porque a voz começou a gritar no meu ouvido que eu tinha que tirar a blusa, porque eu estava virando monstro, porque que eu estava virando cobra, e aí de repente eu tirei a blusa tal, e eu estava no hospital, quando eu me retomei a lucidez, pô, eu já estava exposta, uma mulher, né? Exposta, né? Mostrando meu corpo, e eu fiz aquilo no meio dessa alucinação que as vozes estavam gritando. E ela disse que quando a voz começou a gritar dizendo que ela ia matar as gatas, ela teve tanto medo dela de fato matar as gatas, que ela pegou as gatas, pôs numa caixinha, saiu correndo e entregou para a vizinha, desesperada, e falou: você tem que ficar com as minhas gatas. Porque ela achou que ela não ia conseguir aguentar, Tem se controlar. consciência, né? Então, os animais são sensíveis, né? Então, eu acredito que o bichinho consegue perceber também o sofrimento do dono, e às vezes também não foge porque ele quer cuidar do dono. Olha que bonitinho, né? Então, e aí, assim, no processo terapêutico, o que eu ajudei essa minha paciente a se conscientizar é que uma coisa é a voz falar, outra coisa é ela acreditar nessa voz. O que eles precisam é não acreditar na voz. A medicação que vai silenciar essa voz ou abaixar esse volume. Mas ela precisa não acreditar. Porque se ela acreditar... Desculpa te cortar, é que a gente tem um minutinho só, tá acabando o tempo, eu tô acompanhando ali no cronômetro, e tá acabando o nosso tempo, e eu queria que você pode falar, assim, para fechar, né, sobre o nosso tema mesmo. Então, eu achei muito legal aí todas as dicas que você deu para os ansiosos, para as pessoas que sofrem com isso mesmo. A gente tem vários alunos que sofrem. E se você tiver alguma dica para os pais, principalmente, né, que é para os pais de ansiosos. Quero agradecer o convite, me sinto honrada. Nós que agradecemos. Eu amei aqui conversar com você. Muito obrigada mesmo. Se alguém quiser mandar alguma pergunta por você, pode mandar, me coloco à disposição para responder. A ansiedade precisa ser tratada desde dentro de casa, entendendo que a criança ela não está ansiosa sozinha, algo nesse lar acontece que sustenta essa ansiedade, então a gente precisa pensar num tratamento em família, né?
Pensar o que a família toda pode fazer para diminuir a ansiedade dessa criança, desse aluno, e a família toda ficar bem. Porque não adianta desembocá-la só na escola, a escola não vai conseguir resolver os maiores Sim. problemas da vida desse aluno. Se esse aluno já vem para a escola com um bom subsídio psíquico, ele consegue se controlar na escola. Se ele já vem fragilizado de casa... vai finalizar, Fer. Beleza, Vai gente. finalizar. Gente, beijo, galerinha. Muito obrigada.